BRICS anuncia ampliação do grupo com mais 6 países. Secretarias estaduais pedem que mudanças do novo ensino médio fiquem para 2025. E você vai ver também. Câmara aprova medida provisória que reajusta salário mínimo e amplia a faixa de isenção do imposto de renda. Rússia anuncia investigação para apurar as causas da queda do avião que matou o líder de grupo mercenário. Donald Trump troca de advogado horas antes de depor a Justiça dos Estados Unidos. Você sabe onde fica o melhor restaurante do mundo? Nós não só vamos mostrar, mas também contar o que tem no cardápio que faz tanto sucesso. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 13 horas e 4 minutos pelo horário de Brasília. Ótima tarde para você, Dani. Ótima tarde para você também, Kleber. E, é claro, a você que nos assiste. Vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta quinta-feira? E a Câmara dos Deputados aprovou a medida provisória que reajusta o salário mínimo e amplia a faixa de isenção do imposto de renda. A proposta prevê que quem ganha até R$ 2.640 por mês não vai pagar o imposto de renda. O projeto, que estabelece a regra de valorização do mínimo, ainda precisa passar pelo Senado. Por 439 votos favoráveis e um contrário, os deputados aprovaram nesta quarta-feira uma medida provisória que reajusta o salário mínimo e amplia a faixa de isenção do imposto de renda. A proposta começou a ser avaliada no fim do prazo, já que perde a validade na próxima segunda-feira e ainda precisa passar pelo Senado. A medida provisória tratava inicialmente apenas do aumento do salário mínimo. Publicado em 1º de maio, o texto reajustou o valor de R$ 1.302 para R$ 1.320, um ganho real acima da inflação. O texto aprovado estabelece a política de valorização do salário mínimo, que entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2024. Conforme a proposta, a valorização vai corresponder à soma do índice de inflação do ano anterior com o índice correspondente ao crescimento real do Produto Interno Bruto, PIB, de 2 anos anteriores. O relator, o deputado Melong Solano, incluiu na proposta a ampliação da faixa de isenção do imposto de renda, que era discutida em outra matéria. A proposta foi aprovada na Comissão Mista do Congresso. Segundo o texto, quem ganha até R$ 2.640 por mês não vai pagar imposto de renda, valor equivalente a 2 salários mínimos. Atualmente, esta isenção é de R$ 1.903. As regras das medidas provisórias entram em vigor assim que publicadas no Diário Oficial da União, mas para virarem lei em definitivo, precisam ser aprovadas no Congresso. O Ministério da Educação recebeu pedidos de secretarias estaduais para adiar o novo ensino médio para 2025. O governo havia apresentado uma nova proposta, mas os conselhos estaduais de educação pediram mais mudanças. O Conselho Nacional dos Secretários de Educação, o Conselho Nacional de Educação e os conselhos estaduais levaram um posicionamento único e com várias propostas diferentes dos pontos que o governo sugeriu para o novo ensino médio. Na proposta do MEC, apresentada no início do mês, a carga horária das matérias obrigatórias aumentaria de 1.800 para 2.400 horas-aula. Para o CONSED, CNE e Conselhos Estaduais de Educação, é preciso um meio termo, de 2.100 horas-aula. O restante ficaria para a parte diversificada do currículo. Outro ponto que destacaram é a limitação de itinerários formativos a partir da grade que o estudante pode escolher. As entidades querem que os estados tenham autonomia e não uma regra geral. Os conselhos também querem, ao contrário do governo, que seja permitida a educação à distância no ensino médio e que as mudanças passem a valer a partir de 2025. Mais de 80% dos estudantes de ensino médio são da rede estadual. Os secretários dos estados acham que foram pouco ouvidos até agora e, na visão deles, as mudanças devem ser menos impactantes do que sugeriu o governo. Técnicos do Ministério e das entidades irão se reunir novamente na segunda-feira para analisar a proposta ponto a ponto. Desde o mês de abril, o calendário da reforma do ensino médio está suspenso pelo MEC.
Um dia após a morte do chefe do grupo mercenário Wagner, a Rússia anunciou o início de uma investigação para apurar as causas da queda do avião. Especula-se que o acidente pode ter sido planejado, já que o líder foi responsável por um motim contra a Rússia no fim de junho. O presidente Volodymyr Zelensky afirmou que a Ucrânia não tem relação com o possível assassinato. Nenhuma autoridade russa falou sobre o incidente. O presidente Vladimir Putin, que considera o fundador do grupo de mercenários um traidor, não fez qualquer menção ao tema. A agência russa de transporte aéreo Rosaviatsia confirmou que Prigozhin estava a bordo do avião que viajava entre Moscou e São Petersburgo e que a aeronave caiu na quarta-feira à tarde na região de Tver, ao noroeste da capital. Nenhuma das 10 pessoas a bordo sobreviveu, mas as autoridades não anunciaram oficialmente a morte do líder paramilitar, porque os corpos ainda não foram identificados. Entre as supostas vítimas fatais estaria Dmitry Utkin, o braço direito de Prigozhin. O presidente Volodymyr Zelensky falou sobre o caso nesta quinta-feira. Em primeiro lugar, não temos nada a ver com esta situação, isso é certo. Acho que todos sabem a quem isto se refere. O Ministério Russo de Situações de Emergência afirmou que a aeronave era um jato particular Embraer Legacy. Vários líderes mundiais sugeriram que a morte de Prigozhin pode ter sido planejada pelo Kremlin. Bom, a queda do avião e a morte do líder do grupo mercenário Wagner está cercada de dúvidas. Um roteiro poderia se dizer típico de um filme, mas que infelizmente se trata de vida real, não é, Kleber? Isso mesmo, lamentavelmente, né, Dani? Sem dúvida, o Brasil ainda terá participação nesse roteiro. Afinal, a aeronave é de fabricação brasileira e técnicos do país devem participar da investigação. Vamos entender agora mais sobre o assunto com o professor de Direito Internacional, Manuel Furriela. Vamos ver, Dani? Vamos. O acidente que vitimou o líder do grupo Wagner, que é um grupo russo que atua internacionalmente, sendo contratado principalmente por estados para atuar com seus paramilitares em conflitos nacionais, em casos de guerra civil e principalmente internacionais, tem que ser investigado. Não vai haver possibilidade de não ter uma associação entre esse acidente e o fato de que a sua liderança e também o próprio grupo recentemente se desentenderam com Vladimir Putin. Essa seria séria ou até mesmo leviana uma acusação de envolvimento direto do governo russo. Mas o que não podemos ter neste momento, de forma nenhuma, é a falta ou a não realização de uma investigação, inclusive com supervisão internacional. Esse grupo paramilitar, além de ter os aspectos de ser contratado para participar de conflitos dos mais variados, ele também tem um lado ideológico. A própria denominação Wagner traz alusões a grupos extremistas e principalmente para alguns grupos fascistas. Esse tipo de fato, aliado também ao acidente ter acontecido em um avião brasileiro, podem fazer com que o Brasil tenha interesse em se envolver na investigação. A legislação aplicada ao tema, inclusive, dá direito ao país onde está sediado o fabricante do avião, e o avião é Embraer, então no caso o Brasil, pode sim participar desse processo de investigação. Vamos aguardar o posicionamento do governo brasileiro, das autoridades nacionais e até mesmo as primeiras informações sobre os motivos que levaram a esse acidente ter acontecido e que se afastem todas aquelas alegações relacionadas com uma possível e terrível acidente envolvendo a utilização de armamentos que teriam derrubado este avião. E veja a seguir, BRICS anuncia ampliação do grupo com mais 6 países. E ainda, você sabe onde fica o melhor restaurante do mundo? Bom, nós vamos não só mostrar, como também contar o que tem no cardápio. Mas tudo isso
só depois do intervalo, então não saia daí. Seja bem-vindo mais uma vez. Nós estamos de volta e ao vivo, 1h15 pelo horário de Brasília. E olha só, a cúpula do BRICS anunciou a ampliação do bloco. 6 países foram convidados: Irã, Arábia Saudita, Egito, Argentina, Etiópia e Emirados Árabes. Eles farão parte do grupo a partir de 1º de janeiro de 2024. A cúpula termina nesta quinta. O presidente sul-africano Cyril Ramaphosa anunciou que o grupo decidiu convidar formalmente 6 países para se tornarem novos membros dos BRICS: Argentina, Egito, Irã, Etiópia, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos. O debate sobre a expansão do bloco dos BRICS, que inclui Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, esteve no topo da agenda durante as reuniões em Joanesburgo. Os 5 chefes de governo e de Estado do grupo se posicionaram a favor da expansão. O presidente brasileiro Lula já declarou publicamente ser favorável à entrada de vários países e demonstrou o desejo de contar com a Argentina no bloco. Nesta quinta-feira, ao discursar durante o diálogo de amigos dos BRICS, o presidente Lula afirmou que o interesse de outros países em aderir ao bloco mostra o quão relevante é a busca por uma nova ordem econômica mundial. Lula disse que com a mudança, o PIB dos BRICS se eleva para 36% do PIB global em paridade de poder de compra e 46% da população mundial. Mais de 40 países manifestaram interesse em aderir aos BRICS, informaram autoridades sul-africanas, e 22 pediram formalmente para serem admitidos no bloco. Os 6 países convidados vão ter de cumprir com algumas condições para participar do grupo a partir de 1º de janeiro de 2024. Esse anúncio é resultado de uma intensa negociação que dominou a cúpula do bloco em Joanesburgo. A China e a Rússia teriam um interesse mais político do que econômico: usar o grupo para fazer frente aos Estados Unidos e à União Europeia. E o Brasil estaria aproveitando aí a oportunidade para ganhar apoio para o seu projeto de fazer parte do Conselho de Segurança da ONU. Verdade. E o fato é que agora o BRICS, que foi criado há 14 anos, atinge seu maior poderio econômico. O grupo agora representa 36% do PIB global e 46% da população mundial. E qual o efeito da entrada desses países terá no cenário geopolítico mundial? E mais, como o Brasil pode se beneficiar com essas mudanças? Para falar sobre tudo isso, esse é o tema da nossa entrevista de hoje. Para falar sobre o assunto, a gente recebe agora o João Estevam, que é especialista em relações internacionais. Boa tarde, João. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Dani. Boa tarde, Cléber. Boa tarde a todos. João, no total, mais de 20 países pediram oficialmente para fazer parte do BRICS. Por que esses 6 foram aceitos? Em primeiro lugar, são países que têm uma grande importância a nível regional. Se a gente pensar que no grande tabuleiro geopolítico mundial, são países que fazem parte de regiões importantes, regiões emergentes, de países emergentes que são importantes, como o Oriente Médio, como a América Latina, como o próprio continente africano também. E, além disso, são países que têm sido despontados nessas regiões como países importantes. Então, a gente tem, por exemplo, o caso da Arábia Saudita, que é um ator regional de grande peso, como até a gente consegue ver pela guerra do Iêmen, entre outras trocas econômicas. E, João, nos bastidores, o comentário, João, é que a China e a Rússia fizeram pressão para que o maior número de países possível fosse aceito, como eu falei no comecinho da entrevista. E o objetivo seria ir mais político do que econômico. Fazer oposição ao G7, que tem os Estados Unidos e a União Europeia. Como isso pode afetar o Brasil? Bom, a transformação desse grupo em um grupo mais político acabaria impondo alguns custos à política externa brasileira. Afinal de contas, o objetivo do BRICS é justamente ser um grupo mais econômico. Porém, ao mesmo tempo, também existem algumas vantagens. Afinal de contas, o Brasil pode capitalizar a sua posição enquanto importante player internacional
e aumentar ainda mais as relações com parceiros já tradicionais, como o Irã, como a Argentina, como países do continente africano. Então, existem alguns elementos de peso para o Brasil. Claro que depende da diplomacia brasileira poder utilizar esses ganhos. E por falar em Brasil, o presidente Lula aproveitou as conversas para a entrada dos novos membros para negociar apoio para o Brasil fazer parte do Conselho de Segurança da ONU. Essa estratégia do governo brasileiro foi bem sucedida e até para as pessoas entenderem por que isso é tão importante para o Brasil. Em primeiro lugar, é importante pensar que essa estratégia do governo brasileiro, ela já não é de hoje, ela já se fundamenta lá em meados dos anos 2000, até um pouco antes, e tem o objetivo de transformar o Brasil em um ator de grande peso no sistema internacional. É um dos arquitetos, aliás, da ordem internacional. Então, ainda isso é perseguido hoje. A gente pode dizer que o resultado da cúpula dos BRICS foi relativamente importante para o Brasil, afinal de contas, a China, que historicamente se posicionava contra, teve uma flexibilidade na sua posição recente, mas, ao mesmo tempo, a gente também não pode generalizar e dizer que é uma posição completamente de acordo com as demandas do governo brasileiro, ainda mais num contexto de acirramento da crise internacional, da disputa entre as grandes potências, como a gente vê hoje. Então, foi uma vitória relativa, eu diria. Tá certo, então. Nós acabamos de conversar com um especialista em relações internacionais, João Estevam. João, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado, Dani. Muito obrigado, Kleber. Boa tarde. Boa tarde. E o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, trocou de advogado nesta quinta-feira. A mudança aconteceu horas antes dele depor à Justiça do Estado da Geórgia. A decisão foi feita para fortalecer a defesa de Trump, que contratou um novo advogado considerado um dos melhores da área de defesa criminal no estado. Ele é acusado de tentar fraudar as eleições presidenciais de 2020 no estado norte-americano. Ao se entregar à justiça em Atlanta, nesta quinta parte do protocolo da justiça do país, quando um acusado vai prestar depoimento, Trump ouvirá formalmente as acusações da Justiça da Geórgia. Ele deve pagar uma fiança de $200 mil, o equivalente a quase R$1 milhão, para aguardar o julgamento em liberdade. Além do pagamento de fiança, o ex-presidente está impedido de publicar ameaças na internet. Trump também não pode intimidar testemunhas e atrapalhar a justiça. Além de Trump, outras 18 pessoas foram acusadas formalmente no caso da Geórgia. Os promotores apresentaram 41 acusações, sendo 13 contra o ex-presidente, incluindo falsificação e extorsão. A promotoria aplicou uma lei usada contra chefes da máfia para acusar o ex-mandatário. E olha só, respondendo aquela pergunta que a gente fez no início, o melhor restaurante do mundo está localizado na cidade de Lima, no Peru. A avaliação é de um famoso ranking internacional, que elege os 50 locais mais cobiçados do mundo, né, Dani? Pois é, e o chefe da casa propõe uma cozinha de origem ancestral, totalmente diferente da tradicional culinária peruana. As criações são baseadas em plantas, bebidas e produtos nativos de vários ecossistemas. Vamos assistir. Aqui, onde trabalha com a esposa Pia León, o chefe não propõe sabores tradicionais da cozinha peruana, mas criações originais baseadas em plantas, bebidas e produtos nativos de vários ecossistemas. Martínez começou como cozinheiro em Londres, foi para Nova York e voltou ao Peru para trabalhar com chefes renomados como Rafael Sterling e Gastón Acúrio. Viajou depois pelas montanhas e selvas peruanas, onde descobriu ingredientes inesperados. A partir das descobertas, inventou pratos com pedaços de árvore, alga doce, fósseis de conchas e até rochas de mangue. É uma cozinha que está integrada à América Latina e tem uma mensagem de origem e uma mensagem de agricultura ancestral e conhecimento milenar. Agricultura ancestral e conhecimento milenário. Deveria haver hambre, os insumos estão aí, os ingredientes estão aí. Não deve haver fome. Os insumos estão lá, os ingredientes estão lá. Acho que temos capacidade de adaptação. Temos capacidade de trabalhar. Lutamos pela nossa soberania alimentar e não deveríamos estar subordinados a formas de consumir. A formas de consumir. Com tanta riqueza a ser explorada nos variados ecossistemas peruanos, o chefe Martínez chama atenção para a necessidade de combater a industrialização dos alimentos. Uma luta que ele acha crucial na defesa da saúde das pessoas.
Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. E continue ligado, porque às 13h50 eu volto com mais notícias para você. Até mais. Até mais.